Francesa, como eu disse para vocês no início, se estabeleceram 3 estados, o clero, o nobre e o terceiro estado, que juntava a burguesia, artesão, os setores camponeses. E no século XIX, o século XIX ele é justamente a separação do terceiro estado, a divisão da sociedade no interior do terceiro estado. Então o terceiro estado, que juntava todos, no século XIX passa a se dividir. Então passa a ter cada vez mais um segmento no interior do terceiro estado, que vai se desenvolver como a chamada classe proletária. Então vai surgindo o proletariado, e os conflitos do terceiro estado já não são mais, já que para fechar, eles já não são mais simplesmente do terceiro estado contra a nobreza. Eles passam a ser conflitos no interior do terceiro estado, do proletariado contra a burguesia. Mas aí é a história do século XIX, que é também rica e que teve um enorme... que a Revolução Francesa teve uma enorme influência, porque eu digo para vocês, a Revolução Francesa influencia o pensamento político até hoje. Até hoje. Bem, eu, por exemplo, politicamente sou jacobino, eu digo jacobino até hoje, mais de 200 anos. Eu digo jacobino porque eu sou da linha republicana radical, né? Mas segue influenciando ainda hoje, influenciou muito no século XIX, e portanto eu termino dizendo isso, que a gente pode seguir, a gente combina para ter, uma discussão sobre história contemporânea, porque ela começa com a Revolução Francesa. Deixa antes assim, ó, abrir para umas 3, 4 falas, se alguém quiser fazer. Nossa Senhora, eu não parei. E aí, porque não vai dar o tempo, daí fica gravado e na próxima tu continua respondendo daí. Sim, a gente programa para fazer. História não é o mais importante do Enem, eu acho. Eu sempre fico assim, tem peso bastante? Tem, dependendo do que tu vai... Dependendo do curso. Jéssica. É mais uma curiosidade, por mais que a França seja um país pequeno comparado com o Brasil, como é que o terceiro estado conseguiu ter esse conhecimento? Como é que eles se reuniam para ter uma revolução? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, sei lá, as pessoas são até ignorantes por não saber que a gente pode ter o melhor, porque naquela época eles são de um exemplo, tipo, tem algo melhor do que esse. Não tinha, né? Tinha nas ideias o algo melhor. No caso da Revolução Francesa não tinha nada prático. Eles inventaram tudo. Foi tudo inventado. As ideias surgiram como... como é que eles chegaram? Por isso que eu falei do desenvolvimento científico. Porque a ideologia na época qual era? Era tudo a explicação divina. Tudo era divino. Então, a ideologia desse período, 1600, 1700, a ideologia dominante, quem garantia era a igreja. Só que, bem, a ciência, começa a se desenvolver a ciência, né? Começa a ter experimentação. Primeira coisa que acontece na ciência é a ciência experimental, né? Começa a experimentar para ver o que acontece, começar a medir, né? Então, ao começar a ter a ciência, as pessoas começam a buscar ter uma explicação racional, uma explicação não divina, uma explicação, entendeu? Natural, não sobrenatural. O divino é o sobrenatural, né? Quando nós falamos do divino, nós estamos falando do sobrenatural, não estamos falando do natural. Quando nós falamos do natural, nós estamos falando das leis físicas. Então, a cabeça começa a trabalhar. A revolução científica é prévia à revolução francesa. Não teria como ter revolução francesa sem ter a revolução científica antes. E a revolução científica aí tem toda uma história, a ciência e o desenvolvimento da humanidade para depois poder chegar a um nível de abstração para a política, porque tem muitas obras políticas anteriores também, né, que são pensamentos políticos ainda sem maior concretude, né? Então, desse ponto de vista, a ideia surgiu antes do acontecimento. O terceiro estado conseguiu esse conhecimento. Como é que, naquela época não tinha internet para isso. Mas a partir dos livros, livros. Exatamente. Antes da Revolução Francesa, teve a esquema, que foi a Revolução, agora não me lembro, que tem a ver justamente com a reprodução dos livros, porque antes os livros tinham que ser copiados, né? Tu escrevia um livro e ele só podia passar para o outro se copiasse o livro à mão, né? E depois inventaram o esquema da gráfica, não é gráfica o nome,
É a impressão. Serigrafia? Não, não é o nome. eles Tem que olhar na internet, jornal, aqui, resolve tudo. Google. Passavam pro Ah, sim. Tipografia. Tipografia. Tipógrafo. Que aí os livros começaram a circular. Né? Isso foi fundamental. A circulação dos livros foi via os livros. Os livros foi uma revolução, os livros. E não foi muito antes, foi prévio também, foi o iluminismo. Então a cabeça começou a trabalhar. Conversar com o outro, mostrar, isso aqui é Sim, diferente. a reprodução dos livros. Os livros começaram a poder ser reproduzidos, portanto começaram a chegar longe. Então os pensamentos começaram a circular. Então a gente pode falar que começou por meio do Renascimento, então? Sim, foi por meio do Renascimento. O Renascimento foi uma das primeiras grandes crises do feudalismo. Porque justamente o Renascimento é já uma primeira expressão da vida urbana. Né? E na verdade, uma das contradições que explica a Revolução Francesa, embora o campo seja dominante, é o peso da vida urbana. Tanto que o centro da Revolução foi em Paris, já não foram mais revoltas camponesas. Então, antes tinha muitas revoltas camponesas. A revolta em Paris não foi só camponesa, foi geral. E os intelectuais o Robespierre era advogado. Então, na verdade, boa parte da intelectualidade da Revolução Francesa eram advogados, eram funcionários públicos, escrivãos, porque já tinha uma máquina burocrática, já tinha surgido uma máquina burocrática, porque todo o desenvolvimento do Estado, da monarquia constitucional, quando nós estamos falando de que os reis, lá atrás, necessitavam proteger os senhores feudais, e por isso eles viraram reis. E eles necessitavam de dinheiro para contratar mercenário, eles precisavam de dinheiro, portanto eles precisavam de imposto. Para poder ter imposto, eles precisavam criar um sistema de imposto, de cálculo, de cobrança, então eles começaram a desenvolver uma burocracia. E na burocracia também, de onde é que se extrai a burocracia? Hoje, no sentido amplo, é o funcionário público. Né? O funcionário público é parte da burocracia. Na época, o funcionário público foi também muitos funcionários públicos, assim como padres, que é a área mais baixa da igreja, são os estratos médios, que não chegam a ser nem burgueses, que não chegam ao alto. Em geral, a classe média tem esse papel, né? De ajudar a desenvolver uma ideia programática, uma ideia teórica, né? Que é mais difícil justamente que o povo que trabalha, no caso, que ser o servo que está lá trabalhando todo dia, ficar elucubrando, pensando em teoria. Então esse vínculo entre a teoria e a ação, ele é um vínculo que a intelectualidade tem o papel de ajudar, e a Revolução Francesa também. O Robespierre foi leitor do Rousseau, então eles tinham leitura, né? A leitura foi chave, para eles poderem pensar a ideia de... E experiências passadas também, porque estudaram, não é que não teve nada, teve a história do Império Romano, as lutas, na Roma teve república, teve império, teve muitas lutas. Então, no passado teve a história da Grécia, que daí é a civilização ocidental, ou seja, isso vai remontar já ao início da civilização ocidental, porque os gregos tiveram tudo. A filosofia surgiu na Grécia, a matemática surgiu na Grécia, entendeu? Então isso aí, nós estamos falando aí de 500, 600 anos, 700 anos antes de Cristo.